Olá, queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos nesse ambiente acolhedor do Jefa. Sejam todos muito bem-vindos. Que essa energia possa chegar em cada lar que esteja assistindo essa palestra de hoje. Hoje vamos receber o Wellington Balbo, da Escola de Doutrina Espírita Caminho de Luz, de Salvador, na Bahia, que vai discursar sobre o tema o Espiritismo e as Drogas. E antes de ouvirmos nosso irmão Wellington, vamos fazer uma prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso irmão, e a toda a espiritualidade amiga da Casa de Francisco. Agradecer por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos para ouvir um pouco mais sobre a doutrina espírita, que tanto nos acalenta e nos acalma o coração nesses momentos difíceis que estamos vivendo. Vamos pedir a Deus que emane a sua energia em cada lar que esteja hoje assistindo essa palestra e que possamos captar tudo que aqui for dito e emanado para que possamos nos tornar a cada dia pessoas melhores. Que Deus esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Olá, amigos do Francisco de Assis, de Niterói, todos os internautas que nos assistem, que estão conosco hoje. É um prazer muito grande, é uma enorme satisfação podermos estar aqui falando da nossa querida e consoladora doutrina espírita, uma doutrina que tem um alicerce muito forte na questão moral, e isso é importante, porque promove em nós essa vontade de modificar as nossas disposições íntimas e, por isso mesmo, construir um mundo íntimo melhor, consequentemente, um mundo coletivo melhor. A coletividade ela começa a mudar, ela avança, ela progride, ela evolui a partir da mudança do indivíduo, da mudança do próprio sujeito, quando ele começa a entender, a compreender o mundo, a compreender as condições em que ele está, então a coletividade começa a se modificar. E hoje o nosso tema, nós que já falamos aqui neste espaço tantas vezes e aproveitamos para agradecer o Fernando, que sempre nos recebe com tanto carinho, e a amiga Marta, que frequentemente nos convida para nós estarmos aqui com vocês. O tema de hoje ele é muito importante, como todos os outros, claro. Nós vamos falar sobre o espiritismo e as drogas. O que o espiritismo tem a dizer nessa relação do indivíduo, desse homem moderno, com as drogas? No século XIX, quando trouxe a doutrina espírita, naturalmente, pelas próprias condições, não havia rede social, os vínculos tecnológicos eles eram quase inexistentes, para não falar nulos. Kardec não abordou algumas questões. Essa questão da droga hoje, nós sabemos que ela tem uma influência muito grande na nossa sociedade. Ela acaba trazendo impactos muito graves, muito importantes na nossa sociedade. Então, nós vamos aqui abordar esse tema hoje, fazendo naturalmente a correlação com o Livro dos Espíritos e trazendo o enfoque espírita. Meus amigos, não vou aqui tecer estatísticas, não vou falar de números porque isso é muito fácil. Todos nós podemos encontrar esses números de uma maneira muito simples, muito fácil hoje, com 2 cliques na internet. Inclusive por grupos, por estados, por, por questões sociais, questões de idade, enfim, hoje nós temos essa facilidade, com 2 cliques nós sabemos absolutamente tudo. Então, eu não vou focar aqui
a nossa reflexão na questão que envolve a estatística falando sobre as drogas, e que eu não preciso nem me aprofundar, mas que nós sabemos que é uma questão extremamente complicada para todo o Brasil, por que não dizer para o mundo. Então, eu gostaria de propor alguns pontos para nós refletirmos juntos. O abuso das substâncias tóxicas, ele adoece o corpo físico? Essa é uma pergunta que eu lanço para todos nós. Se o corpo físico é essa ferramenta que nós utilizamos aqui para avançar, para progredir, e percebam, o nosso objetivo aqui nessa terra é o progresso, é o avanço como espíritos imortais. Então, essas substâncias tóxicas, as drogas, elas adoecem o nosso corpo físico? Essa é uma questão que eu proponho a nós. O que vocês acham? Quais são as experiências que vocês já viveram sobre isso e quais são as constatações que vocês tiveram a partir das experiências que vocês têm no contato com os outros? Será que a droga ela adoece? Será que essas substâncias tóxicas elas acabam podando o livre raciocínio, uma reflexão mais poupuda, mais vigorosa, mais profunda do indivíduo? Será que essas substâncias tóxicas elas trazem felicidade, elas trazem alegria, elas trazem bem-estar à família? Não vou responder, eu vou deixar para que você faça essa reflexão e responda a si mesmo. Será que isso ocorre de fato? Olha como são pontos para nós irmos identificando. Se eu sou espírita, eu tenho certeza da imortalidade da alma. Sabendo da imortalidade da alma, eu sei que a vida não se encerra no túmulo, eu continuo existindo, eu continuo vivendo, embora de uma outra maneira. Então, será que isso aqui faz sentido para mim? Qual é a grande questão da droga também? Ela gera o vício. E o vício proporciona uma vida monotemática. Se o objetivo do espírito é estar aqui para progredir, tanto em moral quanto em intelecto, imaginem, meus amigos, quantas coisas nós temos para aprender. Absolutamente tudo sobre tudo. Eu, por exemplo, não sei como foi feita essa camisa, não sei, desconheço todo esse processo. Então, vejam, eu estou trazendo esse exemplo aqui apenas para nós compreendermos como nós temos que avançar. É importante que o espírito saiba tudo de tudo. E hoje nós até vivemos numa sociedade extremamente especialista. Hoje você tem um médico que cuida do pé direito, do dedão do pé direito. Você fala, não, do dedão do pé esquerdo, não sei o que é isso. Eu só cuido do dedão do pé direito. Uma sociedade extremamente especialista. Mas, como espíritos imortais, será que isso vale para nós? Então, nós desconhecemos a maioria dos temas, dos assuntos, daquilo que a própria vida e que o universo propõe para nós. Então, quando o indivíduo entra nesse campo do vício, ele leva uma vida monotemática. Ele só pensa naquilo, absolutamente naquilo. Sem contar o que nós já falamos. Será que compromete o corpo físico? Será que compromete a reflexão das ideias? Será que compromete a sua vida de uma maneira geral? Então, esse é o grande ponto para nós identificarmos, sem imposição, porque eu não quero aqui impor nada, eu estou trazendo reflexões justamente para isso, para nós chegarmos a um consenso, já que somos espíritas, e podemos chegar a um consenso sobre isso, se é bom a droga ou se é ruim, se ela faz bem, se ela causa o avanço do espírito ou se ela causa o estacionamento do espírito. Então, é a proposta que nós trazemos aqui. O sujeito leva essa vida monotemática, por quê? Porque ele tem que matar o desejo do corpo. Quando acontece, quando nós chegamos nesse patamar do vício, nós precisamos matar o desejo do corpo. Porque o corpo pede aquilo constantemente. Aquilo se torna um hábito. Lembra, e nós já falamos aqui nesse espaço, quando Allan Kardec define a educação como a arte de criar bons hábitos? Então, o vício é a mesma coisa.
O indivíduo criou aquele hábito, ele tem aquele hábito e ele vai matar o desejo do seu corpo. Então ele não pensa em absolutamente mais nada, o que gera essa vida monotemática e, por consequência, um empobrecimento da vida do intelecto, da vida do próprio espírito, que deveria estar utilizando o seu tempo para poder produzir algo de bom para si e, consequentemente, para a coletividade em que ele está inserido. Então, são todas essas propostas que nós trazemos aqui para fazer uma reflexão. Há um ponto importante e que é utilizado muito pelos alcoólicos anônimos, que eles param em duas reflexões, apenas duas, para poder entender todo esse mecanismo. Primeiro, a pequenez da criatura diante da vida. Olha que ponto interessante que os alcoólicos anônimos tocam. A pequenez da criatura diante da existência. Se nós jogarmos isso para a imortalidade da alma, essa pequenez acaba se agigantando ainda mais, porque nós não temos só essa vida, nós temos tantas outras existências. Vida é uma só, mas existência nós temos várias. Então fica tudo muito pequeno. A vida material é importante, é fundamental para que o espírito progrida. Entretanto, diante da vida do espírito, ela é um acessório. O protagonista é a vida do espírito, porque o espírito ele é imortal. Então, olha como os alcoólicos anônimos, o AA, eles trazem essa reflexão para nós. O indivíduo compreender a pequenez dele diante do universo, diante da vida. E o segundo ponto, que está diretamente ligado a esse, é a necessidade de reconhecimento de um ser superior. Eu não sei o nome que você dá a esse ser superior, Deus, Alá, e qualquer nome que você dê. A doutrina espírita chama de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Deus. Então, os alcoólicos anônimos dizem necessidade de reconhecimento desse ser que está diretamente vinculado à nossa consciência de pequenez diante da vida. E essa pequenez, ela não serve para nos esmagar, ao contrário, mas para fazer com que a gente busque cada vez mais o crescimento. É a oportunidade que eu tenho aqui, diante da imensidão do universo, de crescer, de avançar. Ora, se eu tenho essa oportunidade, se existe um ser superior, uma inteligência que a tudo governa, que a tudo entende, que a tudo compreende, que estabeleceu leis perfeitas, por que eu não vou aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível? Esse é um grande ponto para a gente refletir, que pode servir para todos nós de apoio quando nós, porventura, pensarmos em enveredar por esse tortuoso mundo das drogas. Uma outra reflexão que eu vou deixar aqui. Quantas famílias vocês já viram que foram construídas pelas drogas? E quantas famílias já foram destruídas? Quantos pais tiveram que tirar os seus filhos madrugada numa cadeia, num distrito policial? Quantos pais já tiveram que reconhecer os corpos dos seus filhos nos hospitais das inúmeras cidades do Brasil por conta disso? O que isso causou? Sofrimento, alegria, felicidade? Então, esse é um outro ponto que a gente traz aqui para refletir. Pesquisando para falar sobre esse tema, vou deixar essa dica de leitura para todos vocês. Há um trabalho no Jornal Profissional de Pesquisa em Saúde, deixa eu até falar aqui o nome dos autores para não cometer nenhuma injustiça. Diogo Barbosa, Antônio Marcos Gomes e Márcia Gomes são os 3 indivíduos que produziram esse trabalho. E é um estudo que fala sobre a religião espírita. Não vou entrar aqui no ponto, porque nós já fizemos uma palestra sobre o espiritismo ser ou não religião, aqui nesse mesmo espaço, mas a religião espírita e as drogas psicoativas. O que o espiritismo, ou melhor dizendo, eles pesquisaram 30 pessoas que fazem parte da doutrina espírita
para tentar entender o que essas pessoas, esses espíritas, não o ponto de vista do espiritismo, mas a influência que o espiritismo acarreta nessas pessoas, ele acaba chegando nesse ponto das drogas. Ou seja, o indivíduo ele se aproxima mais do mundo das drogas ou ele se distancia mais do mundo das drogas. Eles entrevistaram 30 pessoas e colheram opiniões extremamente interessantes. A pesquisa aconteceu, inclusive, aí no estado de vocês estão em Niterói, aconteceu no município do Rio de Janeiro, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eles chegaram a interessantes pontos, né, que a droga, por exemplo, no caso, ela atrapalha o contato com o transcendente. Essas pessoas disseram que ela atrapalha o contato com o transcendente, além de estabelecer uma relação problemática tanto com o corpo quanto com os espíritos. Bom, o que nós conseguimos extrair dessa pesquisa, pelo menos desse ponto aqui? De que o indivíduo está vinculado a alguma, e aspas, aí quando nós falamos de espiritismo e religião, isso acaba, de certa maneira, o afastando desse mundo das drogas. Então, se na reflexão que nós fizemos anteriormente, nós respondemos de maneira positiva para todas aquelas questões que nós propomos aqui, se elas fazem mal, se elas acarretam destruição na família, se elas adoecem o corpo físico, se nós respondemos positivamente, isso daqui serve para nós. O que eu acabo entendendo disso? De que uma relação mais estreita com a religião, desse contato que eu tenho com a religião, além dele me aproximar dessas reflexões transcendentais, ele me deixa fora, ele me livra, ele me elimina de entrar em contato com esse mundo, com esse universo que não raras vezes desemboca em dor, tristeza, desilusão e morte. E quando eu digo morte aqui, eu estou dizendo num aspecto mais profundo e não apenas a morte do corpo físico, mas a morte das ideias, a morte da vontade de viver, a morte do indivíduo. Porque a morte do corpo físico, ela faz parte do jogo, ela está exposta aí na vida. Porém, a morte do indivíduo, a morte da vontade de viver, ela não faz parte do jogo. Não viver não faz parte do jogo. Eu preciso viver. Morrer é outro departamento, mas não viver, essa é a morte real. Essa é a morte real, porque é a morte do espírito. É claro que eu estou utilizando aqui uma linguagem metafórica, mas é a morte do espírito. Porque o espírito, ele não quer produzir. Ele não quer ser útil para ele, para o mundo em que ele está. Então nós podemos colocar isso como a morte do espírito. Então, se você respondeu positivamente para todas essas questões da droga, estar inserido num contexto espírita, ele te ajuda sim e muito a livrar-se desse universo. Que digam assim as famílias que acabaram se conectando a uma determinada religião e conseguiram, por conta disso, vencer o vício. Porque não é fácil. Não é fácil vencer o vício. Muitas vezes o corpo impõe essa situação ao espírito. Há um comentário no Céu e no Inferno que fala exatamente sobre não é a carne que é fraca, mas é o espírito que é fraco. É o espírito que não tem vontade suficiente para sair dessa situação. Entretanto, Kardec faz essa ressalva, há pontos em que devemos levar em consideração que o corpo físico impõe algumas situações. Então, se o indivíduo experimentou, se ele foi avançando, se aprofundando cada vez mais, é claro que não é impossível ele sair desse mundo, mas é muito mais difícil e muito mais complicado. E esse contato com a religião, com esse meio social que fala do transcendente, que fala de Deus, que fala das virtudes, que fala de uma vida boa, bela, digna e honrada, e isso acaba, de certa maneira, sim, afastando, distanciando a pessoa do mundo das drogas, que a gente deve levar em consideração, como os próprios pesquisadores conseguiram constatar aqui. O entendimento hoje de saúde, meus amigos, ele não é apenas o entendimento de alguém
que olha o corpo físico do indivíduo. Você pode estar olhando para alguém e falar que aquela pessoa é saudável, ela está malhando, ela está bonita, definiu ali o abdômen, mas não para por aí. Para você ter saúde, é necessário uma visão global do ser. Então tem a questão psicológica, você precisa estar saudável psicologicamente, e aí entra a doutrina espírita mostrando do componente espiritual, da contraparte espiritual. Então, saúde, ela é uma coisa que envolve tantos outros temas além do corpo físico. Isso é apenas uma visão materialista, quando eu foco no corpo físico. Então, saúde é global. E aí eu deixo, diante dessa exposição, eu deixo a pergunta para você. Será que aquele indivíduo que adentra o mundo das drogas, ele está saudável? Mesmo bonito, mesmo com o corpo cuidado, mesmo participando de festas, será que ele está saudável? Será que ele está bem? E uma outra reflexão, e agora aprofundando mais o tema, porque nós ficamos aqui apenas na superfície, mas aprofundando esse tema, a pergunta central a ser respondida por todos é: por que o indivíduo entrou nesse mundo? O que o levou a buscar as drogas? Curiosidade, fuga da realidade, dificuldade em família, problemas existenciais, incapacidade de lidar com frustrações, querer apagar o que ele já vivenciou. O que leva o indivíduo a buscar esse mundo? Porque, sejamos francos, é um mundo que te tira da realidade. Quando você está sob a influência de qualquer tipo de droga, é quando você toma, por exemplo, um calmante para dormir, para fazer qualquer coisa. O que aquilo está acontecendo? Veja, eu não sou contra os tratamentos relacionados aos nossos transtornos psíquicos, psicológicos, não. Só estou aqui trazendo um exemplo do calmante. O que acontece quando o indivíduo toma? Ele dorme. E por que ele quer dormir? Responder essa pergunta é fundamental. Por quê? Será que aquela realidade está sendo muito dura, muito severa para ele? Ele precisa daquele momento de não pensar em nada, de descansar? O que o leva a adentrar esse mundo? O que o leva a chegar nesse ponto? Quais são as situações que o constrangeram de tal modo que o faça querer fugir da realidade? É claro que cada um de nós aqui vai dar uma resposta. Ela é individual. Somos espíritos imortais e temos uma vida, uma biografia completamente distinta uns dos outros. Mas o que nos levou a chegar a esse ponto? O que você que está passando por esse problema com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, com algum amigo ou com algum familiar, o que você acha que está acontecendo com ele? Será que faltou algo? Será que faltou contexto? Será que faltou um sentido na sua existência? E você, se você está entrando nesse mundo, o que está te faltando? Qual é o ponto em que é preciso modificar, mudar? É uma vida vazia? É uma vida que requer um pouco mais de enredo, de conteúdo? Então, essas são situações do mundo real. Elas acontecem para todos nós. E nós não podemos deixar de pensar nisso. Até para trabalharmos de maneira adequada. Porque, meus amigos, quem de nós está isento disso? Quem de nós está isento de querer sair da realidade? Quantas vezes você chegou na sua casa, depois de um dia de trabalho, e disse: hoje eu só quero tomar uma cerveja para esquecer tudo o que aconteceu durante a semana. Preciso esquecer tudo. Perceba que o grande problema não está em tomar a cerveja pela cerveja, para você relaxar de final de semana. A grave reflexão de tudo isso é o porquê você precisa tomar a cerveja para esquecer. Esse é o grande ponto. O que você não consegue esquecer sem essa substância que vai te tirar um pouco fora do ar.
Se você toma pelo gosto, pelo sabor, de maneira moderada, é uma situação. Mas se você toma para esquecer, quais são as razões que estão de maneira profunda por trás disso e que te levam a pensar dessa forma? Responder essa questão, repito, é individual, mas ela vai servir para todos nós. Extraí aqui para o nosso estudo do dia uma pergunta de O Livro dos Espíritos, a questão 909. Essa questão 909 ela é fundamental para nós entendermos este ponto da existência, da fuga, da ilusão, dos problemas, das dificuldades. Meus amigos, todos nós vivemos num mundo de provas e expiações. Isso quer dizer o seguinte: teremos alegrias, teremos felicidades, teremos momentos paz e amor, porém teremos problemas, desafios existenciais a resolver. Não dá para fugir disso e a doutrina espírita não mente, ela expõe a realidade para todos nós. Questão 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências por seus esforços? Essa questão 909, ela tira todo o foco do fator externo e coloca o foco no indivíduo. Olha que ponto para a gente refletir. Coloca o foco no indivíduo. Será que nós podemos vencer as nossas tendências fazendo esforços? Não é o meu vizinho parar de me azucrinar, não é o meu colega de trabalho parar de trazer problema para mim. Será que eu consigo vencer as minhas más tendências pelos meus esforços? E os espíritos respondem sim. E algumas vezes por fracos esforços. Parece que os espíritos aqui nos deram um puxão de orelha. Mas na realidade os espíritos nos deram uma resposta repleta de otimismo. Todos nós podemos vencer esse desafio e não precisamos dessas substâncias tóxicas para vencer esses desafios. A única substância que nós precisamos é do esforço, é do empenho, é do trabalho. Com isso, eu não quero aqui malbaratar, desprezar, eliminar a dor de quem quer que seja. Eu não quero falar aqui que você que está sofrendo é porque está sofrendo porque não se esforça. Não, eu não estou dizendo isso e nem os espíritos estão dizendo isso. O que eles estão dizendo é que você pode vencer isso a qualquer momento, a partir dos seus esforços, das pequenas vitórias que você vai conquistando no dia a dia. Muitas vezes demanda tempo, séculos, para se vencer uma má inclinação, uma má tendência. Mas o que os espíritos querem dizer é que depende de nós. Ou seja, é uma mensagem repleta de otimismo. Todos nós podemos, todos nós temos condições de conseguir. Os espíritos deixaram essa bola conosco. E nós? O que nós temos feito para vencermos essas ilusões, para vencermos as dificuldades e para vencermos os problemas que não raro nos colocam em ponto de encontro com esse mundo das drogas. Esse é o grande ponto. O que temos feito com as nossas relações familiares, com a nossa vida, com todo o nosso entorno, para que nós possamos vencer essas más tendências e ajudarmos os outros também a vencerem as suas más inclinações. E os espíritos prosseguem. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões, seus vícios, as suas dificuldades. Veja, Kardec coloca os espíritos no ponto de assistentes. Ele não coloca os espíritos como protagonistas. Os espíritos podem fazer com que nós vençamos as nossas tendências? Não. Ele diz o seguinte: o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência. Os espíritos podem ajudar. E ele responde: se ele ora a Deus e ao seu bom gênio, ao seu anjo guardião,
com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque a sua missão é a missão do seu anjo guardião, do nosso anjo guardião, dos espíritos que estão ao nosso redor também nos ajudar se nós oramos a Deus. Mas aí há um componente que eles definem aqui como sinceridade. É preciso orar com sinceridade. Você, meu amigo, quantas vezes, passando por um momento difícil, por uma complicação muito grande, recorreu a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, a quem quer que seja, para que te ajudasse a sair daquele momento, e você foi prontamente atendido. É uma ideia que brota de maneira repentina, é um bem-estar que te promove aquela confiança, aquela força, aquela vontade de que você vai vencer, de que você vai passar por todo aquele problema. Então são pontos que nós não podemos desmerecer. Nós temos aqui a assistência dos bons espíritos, mas que fique bem claro o foco nessas reflexões. O porquê que muitas vezes nós temos que buscar essas substâncias para sair dessa realidade. O que tão dura tem essa realidade que nós não conseguimos enfrentá-la cara a cara, face a face. Eis a nossa grande tarefa, a nossa grande missão aqui. Porque é o progresso. Mas para progredir eu preciso entender todos esses componentes. Eu preciso aprender como é que o jogo está sendo jogado. E isso é fundamental. Meus amigos, não é a nossa ideia, é óbvio que não, esgotar essa reflexão, essa temática, numa abordagem de 30 minutos. Nós trouxemos aqui alguns pontos que temos a pretensão de que sirva como ponto de apoio para que todos nós possamos desenvolver as nossas próprias reflexões e, a partir disso, então, nos aprofundarmos nesse tema. Onde será que as drogas nos levam? O que fazer para prevenir a nossa entrada nesse mundo? Hoje aqui nós demos algumas sugestões. Falamos do trabalho produzido pela Federal do Rio de Janeiro, falamos sobre a teoria espírita, falamos sobre a religião que nos distancia e falamos sobre nós mesmos. Falamos sobre o nosso mundo íntimo, nosso mundo da alma. Que tal cuidarmos dele então? Agradecendo a Jesus e aos bons espíritos por mais essa oportunidade de reflexão, de estudo. Que todos nós possamos seguir firmes e com serenidade na nossa existência. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.